Olá pessoal, professor Gandhi, vamos trabalhar hoje estatística com o tema regressão linear, tá certo? Bom, lá em correlação, nós percebemos que duas variáveis, elas podem ter justamente um envolvimento. E a partir desse envolvimento, nós podemos criar justamente um modelo matemático. Esse modelo matemático nós vamos trabalhar justamente através da regressão. Por quê, professor? Porque justamente através desse modelo matemático, nós podemos tentar fazer algumas, digamos, previsões para o futuro, né? Tanto de uma variável quanto da outra. Perfeito? Vamos para frente. Então, na regressão linear, ela constitui uma tentativa de estabelecer uma equação matemática linear, ou seja, qual é a forma mais simples de tentar se encontrar um modelo matemático? É uma reta, ou seja, nós vamos encontrar uma função do primeiro grau, tá certo? Que justamente tenta descrever este relacionamento, já que nós aprendemos justamente com que duas variáveis podem ter ou não uma correlação, certo? Como essa equação é justamente uma função do primeiro grau, nós temos justamente o coeficiente angular, que nós vamos chamar aqui de B, certo? O B é justamente o que vai multiplicar o x, tá certo? E nós temos aqui o nosso coeficiente linear, que é justamente o A, tá certo? Então, através dessa equação, nós vamos achar, digamos, valores para y preditos. O que significa isso? Que nós vamos tentar fazer uma previsão a partir de um certo x, ou seja, a partir de uma variável, nós vamos tentar fazer justamente uma previsão desta outra variável, justamente porque elas têm um certo relacionamento. Bom, nós temos aqui a nossa equação. Como é que nós determinamos a nossa equação? Nós vimos que a equação ela depende de quem? Ela depende do B e depende do A. O B é o coeficiente angular e o A é o coeficiente linear. Como é que encontra o B? Olha aqui, ó. N, que é a quantidade de elementos da minha amostra, somatório de xy, menos o somatório de x, que multiplica o somatório de y. Se a gente prestar atenção, essa aqui é a parte de cima do cálculo lá da correlação. E na parte de baixo, n, quantidade também de elementos, que multiplica o somatório de x ao quadrado menos o somatório do x elevado ao quadrado. Se também te prestar atenção, isso é o resultado que está dentro da raiz, na primeira parte do denominador, lá na correlação, certo? E o A? O A depende justamente do valor do B. Ó. Somatório de Y menos o valor do B, que é o resultado encontrado anteriormente, que multiplica o somatório de X, dividido por N. Como o somatório de Y dividido por N e o somatório de X também dividido por N são as médias, então eu também posso afirmar, certo? Eu também posso afirmar que o A é a média aritmética do Y menos o B, que multiplica a média aritmética do X. É uma outra fórmula, mas nós normalmente usamos justamente a primeira. Perfeito? Bom, nós também determinamos, junto com a regressão, o nosso coeficiente de determinação ou de explicação, que nós chamamos de R ao quadrado. Como é que encontra esse R ao quadrado? Nada mais, nada menos, ele é obtido elevando o coeficiente de correlação, ou seja, o Rzinho, pegando o coeficiente de correlação e elevando ao quadrado, certo? Ou seja, nós pegamos o coeficiente de correlação e multiplicamos por ele mesmo. E esse resultado, ele sempre estará entre 0 e 1, certo? Ele sempre estará entre 0 e 1. Então, se o R2 for igual a 1, isso significa que todos os pontos observados se situam exatamente sobre a reta. Ou seja, nós temos ali uma correlação plena, digamos assim. Perfeito? Bom, e a partir daí,
nós conseguimos justamente, né, quando é diferente de 1, nós conseguimos justamente medir em porcentagem quanto o x explica justamente o y. Quanto de x explica justamente o y. Depende justamente desse r ao quadrado. E se o r ao quadrado for igual a zero, significa que eles não têm correlação, né? Que o r é zero. Então significa justamente que eles não têm correlação. Então também não tem sentido o nosso r ao quadrado. A gente diz que o y e o x eles são explicados de formas aleatórias, mas que não dependem deles. Ok? Bom, situação problema. Um comerciante de temperos está curioso sobre a grande variação nas vendas da loja para a loja e acha que as vendas estão associadas com espaço. Então, ele acha que o espaço, né, está associado justamente às vendas. Esse mesmo situação problema, nós trabalhamos em correlação. E aí, nós temos aqui os 10 dados das 10 lojas, o espaço e as vendas. E também, lá no capítulo de correlação, nós fizemos aqui um diagrama de dispersão, perfeito? E também calculamos, né, justamente o coeficiente de correlação. O que é que nós vamos utilizar agora? Nós vamos encontrar a reta de regressão linear que confirma justamente estes dados, perfeito? Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, para essa situação problema, o x e o seu somatório, o y e o seu somatório, o xy e o seu somatório, o x ao quadrado e o seu somatório, e o y ao quadrado e o seu somatório. Lembrando, já calculamos, né, o nosso coeficiente de correlação para este item, deu 0,8329, encontramos que temos uma boa correlação. Então vamos agora justamente encontrar uma reta para fazer justamente previsões em relação a esses espaços, perfeito? Porque a partir do momento que ele deseja um novo espaço, ele tem mais ou menos uma previsão do que ele vai vender, certo? Esse é o intuito de encontrar justamente essa nossa reta. Então está aqui a fórmula do B, ó. Somatório, né? Vai ser o n vezes o somatório de x, y. Então nós vamos justamente substituir os resultados, que nós já fizemos isso no cálculo da correlação, ó. 10, que é justamente a quantidade, ó, 10, certo? Vezes o somatório de x e y, que é justamente 214.490, menos o 3.000, que é o somatório de x, que multiplica o somatório de y. Perfeito? Já substituímos a parte de cima. Na parte de baixo, 10 de novo, que é a quantidade, somatório de x ao quadrado. Está aqui o x ao quadrado. Ó. Então, somatório de x ao quadrado menos o somatório de x elevado ao quadrado. Então, está aqui o somatório de x, os 3.000, e nós vamos justamente elevá-lo ao quadrado. Pronto. Agora vamos fazer o quê? Conta. Então, primeiro, multiplicando, dá justamente 2.144.900 menos 2.100.000. Aí embaixo vai dar justamente 9.334.000 e 9 milhões. Então fizemos aqui a subtração, a divisão dá 0,1344. Então achamos o B. Vamos agora encontrar justamente o A. O A precisa de quem? Do somatório de x, certo? Então, cadê o somatório de x? Vamos aqui assinalar, ó. Eu vou precisar do somatório de y, tá aqui, ó, 700. E vou precisar também do somatório de x, que é justamente 3.000. E o B, que eu acabei de encontrar. Então, 700 menos 0,1344 vezes 3.000 dividido por 10.
Então, tem 700 menos 403,2 dividido por 10, que dá justamente 29,68. Então, nós temos aqui que a nossa equação, que é y predito, né? É o A mais BX, então tem um Y igual a 29,68 mais 0,1344x. O que é que essa equação vai fornecer? Vai fornecer o seguinte, ó, dado um espaço, nós podemos ter uma previsão de venda. Então, por exemplo, você poderia, aqui nós não temos, podia colocar assim, ó, eu quero saber quanto é minha venda predita, quando o meu X é igual a 380. Então, você vai substituir o X por 380, multiplicar por 0,1344, somar com 29,68, e aí você vai ter uma noção de quanto você pode vender. Claro, isso aí tem uma margem de erro, né? Para mais ou para menos. E aí, para isso é que serve justamente o nosso coeficiente de explicação, o nosso R ao quadrado. Olha aqui o que é que diz o R ao quadrado, ó. Quando eu pego o 0,8329 e elevo ao quadrado, eu acho justamente esse valor aqui, ó, 0,6937, que em porcentagem é 69,37%, né? Basta multiplicar por 100. Olha aqui como é interessante isso, ó. O coeficiente de determinação, nesse caso, mostra que 69,37% da variação das vendas é explicada pela variação do X, que é o espaço. E os outros 30,63% são explicadas por outras variáveis. Então, significa o seguinte, ó, a partir do momento que eu substituir o 380 naquela equação e encontrar um Y, eu vou ter uma noção do que eu posso vender. Mas isso só é explicado em quase 70%. Porque os outros 30% tem outras relações. Aí pode ser relação de marketing, relação de localização, visibilidade do produto. Aí tem outras características, que são justamente os erros que podem justamente acontecer, ou outras variáveis que influenciam. Perfeito? O resultado nunca pode ser 100%. Isso aqui é probabilístico. Ok? Vamos para frente. Uma outra forma de encontrar a reta de regressão é você utilizar o Excel. Basta você digitar a tabela, tá certo? Você aqui, ó, pode selecioná-la e justamente inserir um gráfico, né? Qual o gráfico? O gráfico de dispersão, certo? O gráfico de dispersão. A partir do momento que você cria o gráfico de dispersão, vai aparecer justamente esse aqui, ó, onde estão os dados relativos a X, que é o espaço, e Y, que é as vendas, tá certo? Bom, dentro do gráfico de dispersão, ó, se você vir aqui em layout rápido, você vai perceber que tem um layout 9, né? Ele dá justamente a reta, né? Equação da reta de regressão, justamente com o coeficiente de explicação, certo? Que é justamente igual ao que nós encontramos. Perfeito? Bom, o Excel também faz uma previsão, né? Ele faz uma previsão. Você pode ter uma função chamada, ó, previsão linear, certo? Então, nessa previsão linear, você vai escolher aqui, no caso nós estamos chamando de X o espaço e chamando de Y as vendas. Então, suponhamos que você queira saber quanto é que seria as vendas se você tivesse 320 de espaço. Então você coloca aqui, ó, 320 ponto e vírgula, aí ele pede justamente os limites, né?
do y, que é justamente as vendas. Então você vem aqui, seleciona, aí você seleciona as do x, certo? Quando você fechar, apertar igual, ele dá justamente uma previsão, certo? Essa previsão aqui é a mesma utilizando a fórmula, ok? Perfeito? Porque na fórmula, ó, eu quero aqui para 320. Então na fórmula nós temos o seguinte, ó, 320 que multiplica 0,1344 somado a 29,671, que é a reta de regressão, dá justamente um valor aproximado. Perfeito? Bom, é assim que utiliza a regressão fazendo com o Excel. Ó, nesse novo exemplo, certo? Nós temos aqui, ó, os dados a seguir correspondem à variável renda familiar e gasto com alimentação em unidades monetárias para uma amostra de 25 famílias, são 25 unidades. Encontre o valor predito para uma renda familiar de 300 unidades monetárias. Então ele quer saber qual o gasto com alimentação de uma família que tem uma renda familiar de 300 unidades monetárias. Perfeito? Bom, a correlação deste exemplo já está feito, né? Ó, nós já temos aqui o xy calculado, o x ao quadrado calculado e o y ao quadrado calculado. Isso aqui é um exemplo visto lá em correlação. A nossa correlação aqui é de 0,9540, é uma ótima correlação. Então vamos calcular justamente os dados, né, da nossa equação de regressão e com isso calcular quanto é o y predito para 300 unidades. Nosso r ao quadrado é 0,9101 e nós temos aí o nosso b, né? Como é que calculo o b? 25, que é a quantidade, multiplicado pelo somatório de xy, menos somatório de x vezes o somatório de y, dividido pela quantidade, multiplicado pelo somatório de x ao quadrado, menos somatório de x elevado ao quadrado. Então, fazendo esses cálculos, nosso b vai dar 0,25769, ok? E o nosso a é justamente somatório de y menos o valor do b multiplicado justamente pelo somatório de x dividido por 25, que é a nossa quantidade. Então o a dá 5,4005. A minha equação é y predita igual a 5,4005 mais 0,2558x. Então ele quer saber quanto é o y quando o x for igual a 300. Então vou substituir, ó. No lugar do x, eu vou colocar justamente o 300. Isso será igual a quanto? 82,14 aproximadamente. Lembrando, ó, como o nosso r ao quadrado é 0,9101, significa que 91% dos valores de x explicam y. Então nós temos uma quantidade realmente boa. Por isso que nós encontramos que isso é uma ótima correlação, porque é próximo de 1. A maioria dos valores de x, né, 91%, explica justamente os valores de y. Perfeito? Bom, e para este exemplo, nós temos justamente aqui a nossa reta de regressão que foi executada no Excel. Notem, ó, a reta de regressão dá justamente igual a que nós encontramos, não é? E o r ao quadrado, o coeficiente de explicação também, tá certo? Então vocês podem utilizar justamente o Excel como uma ferramenta muito importante para encontrar correlação, para encontrar a equação da reta de regressão
e também as previsões, como foi visto no vídeo para vocês, ok? Pessoal, com isso nós finalizamos o assunto de regressão e nos vemos nas próximas aulas. Abraço!